Bom dia, Ana. Bom dia, professora. Muito bom. Você está feliz? Estou muito feliz. E por que você está feliz? Fala Que pra mim. hoje é sábado. Opa, que coisa legal. Então vamos desejar um feliz sábado pro pessoal lá de casa? Sim. Feliz sábado. Seja muito bem-vindo mais um dia do nosso estudo. Que Deus possa abençoá-lo nesse dia. Feliz sábado para você que está aqui mais um dia. Feliz sábado, manhã. Feliz sábado, pai. Eu tô com muita saudade. Feliz sábado também, Samuel. Tô com muita saudade, meu irmãozinho. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Olha aí, Samuel, manhinha, painho, né? Muito bem. Que bom é estarmos na casa do Senhor e no dia do Senhor. E isso nos dá muita felicidade. Então eu quero convidar vocês, você aí de casa também, a se ajoelhar, a fecharmos os nossos olhos e falarmos com Deus. Você quer orar, Ana? Você quer? Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por mais esse santo sábado que chegou, para que nós possamos descansar, Senhor, dos nossos trabalhos, da nossa correria, Senhor. Por favor, nos abençoa e que possamos descansar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nada mais propício do que no dia do Senhor, o dia da família, o dia da felicidade, nós louvarmos ao nosso Deus com um hino que fala sobre isso, que hoje eu sou feliz. Não é não, Ana? Sim. Qual é o hino que nós vamos louvar ao Senhor? 235. Hoje sou feliz. Então vamos cantar bem forte. Neste mundo
Deus. Se você sente as trevas te cercando, meu filho, olhe para o alto e sinta o amor de Deus. Que Ele está bem pertinho de você e auxiliando, não é não, Ana? Sim. Você sente isso? Sim. É por isso que você vive assim sorridente, né? Muito feliz a Ana, né? Porque ela sente esse amor, o amor de Deus, não é não? Sim. Já que você está feliz, então, para aumentar a sua felicidade, vamos interiorizar a palavra do Senhor no coração? Sim. Na realidade já está aí dentro, né? Já, estou decorando. Já decorou, não foi? Certo. Então vamos falar, vamos animar o pessoal de casa a decorar também, já que o texto é tão curtinho, uma frase, né? Só uma frase, né? Não é isso? Sim. Efésios 5,16, não é esse o texto? Então vamos falar. Vamos lá. No 3, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5,16. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5,16. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5,16. Amém. Muito bom. E agora? Vamos ficar com o nosso estudo. Que Deus abençoe. Bom dia para vocês que estão em casa. Louvado seja o nome de Deus, porque podemos estudar outra vez. É nossa chance, é nossa oportunidade, não somente de saber, mas de fazer transformações tremendas em nossa vida. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Louvado seja Deus. Eu quero dar início com algo que Paula vai ter que falar e comentar agora. E eu preciso que você pare para pensar sobre isso. O que faz alguém superar? Como é que alguém supera misérias que acontecem em sua vida? O que torna alguém vencedor? Qual é a nossa chance diante de nascermos ou vivermos ou sermos desenvolvidos numa família com problemas, num ambiente ou numa situação cheia de dificuldades? As circunstâncias terríveis que uma pessoa vive determinam o seu futuro? É essa a nossa pergunta hoje, e essa história tão fantástica, tão tremenda, que faz a gente pensar tanto, nos leva a tomar essa posição de fazer essa pergunta. Como acontece superação? Como é possível alguém superar traumas e misérias na vida, Paulinha? Essa pergunta eu responderia ela pensando o seguinte: que decisão alguém vai tomar diante dos traumas, diante dessas misérias? Sim. Olhando para a vida de José, o que fez a vida dele sair de um momento de miséria para um momento tão glorioso? Foi uma decisão que ele tomou. Enquanto era levado para o Egito, ele decidiu que seria fiel ao seu Deus. Amém. E a palavra que nos diz em Gênesis 39, no versículo 2, falava: e o Senhor estava com José. No versículo 6, fala um pouco sobre José. Ele era um jovem formoso, de porte e de semblante. Mas José não era apenas um rapaz belo, apresentável. Ele tinha a presença de Deus com ele. Aqui no versículo 21, também do capítulo 39, a palavra nos afirma novamente: o Senhor, porém, estava com José e estendeu a ele a sua benignidade. E no final do versículo 23 diz: porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Olha que coisa interessante, Paula. Eu preciso tomar esse ponto aqui para comentar um detalhe com você. Ele estava indo para o Egito como escravo, traído pela sua família, todos os seus irmãos. Vocês entendem isso? Sendo colocado longe de seu pai, sabendo que ele estava na pior condição que alguém poderia estar dentro da sua realidade. E mesmo assim, ele tomou uma decisão certa. Por isto, Deus estava com ele. Aí você pode dizer lá em casa: mas Maísa, mas Deus não está com quem não está tomando uma boa decisão? Eu tenho que lhe dizer a verdade. O Senhor Deus, pela sua graça, pelo seu poder, não pode ser injusto, porque ele tem que ser justo até com o diabo. Se nós fazemos o que é certo, não é certo que seremos e teremos resultados bons? Se não fizermos o que é certo, lembra que Deus disse para Caim: o pecado jaz à tua porta.
Então você vai ter que dominar. E quem é que domina alguém quando a pessoa decide permanecer com raiva, com ódio da sua própria situação? Quem é que está dominando essa pessoa? Isso é coisa muito séria. E quando você fala, e ele tomou a decisão, e ele então estava sob as mãos de Deus, isso me impressiona demais. Porque o Senhor Deus precisa que alguém decida. Só para você entender. Quando você toma uma posição diante de Deus e diz, vou servir ao meu Senhor, custe o que custar. Senhor, eu não quero que a raiva, o ódio, a decepção, por algum tempo passaram isso na cabeça de José, não foi? Mas eu não quero que isso continue. Eu vou decidir te servir. Nessa hora, ele tira o que é do inimigo, tira a força do inimigo e recebe a força de Deus. Por isso o Senhor era com ele. Avante. Muito bem. E ele começa a receber funções, começa a receber confiança. A presença de Deus era notória na vida de José. E ele chega na condição de escravo. E como ele já tinha tomado uma posição antes de que ele seria fiel a Deus, ele andaria nos caminhos do Senhor. E o livro Patriarcas vai falando que durante a jornada, ele sendo levado para o Egito, ali com os seus possíveis novos donos, indo como escravo, ia passando na memória dele as coisas que ele estudava, professora, com o seu pai. Aquela história de quando Jacó recebeu a visão. E tudo aquilo ia passando na mente dele, e aí ele decide, o Deus do meu pai vai ser o meu Deus, e eu serei fiel. Mas desde a meninice ele tinha sido ensinado a amar a Deus. Não foi isso? Agora, eu fico impressionada, Paulinha, de ver como é possível fazer mudança em um dia. Não é isso? Eu tomei um susto ao ler isso. Aqui no Patriarcas e Profetas diz que ele passou um tempo remoendo em dor, né? Algum tempo José entregou-se a uma dor e pesar incontidos. Mas, na providência de Deus, mesmo a sua experiência seria uma bênção. Vou repetir essa frase. Mas, na providência de Deus, mesmo sua experiência seria uma bênção. Que bênção? Olha bem. Aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderia ter ensinado. Isso me enche o coração. Gente, como é importante pegar as oportunidades. Se ele tivesse ocupado sua mente em raivas e ódios, ele não teria visto, enxergado que poderia ser uma bênção. E o interessante, vocês sabem, né, que aquela preferência do pai o tornou mimado, exigente, não é isso? E eu fico pensando, você também tem esse problema? Conhece alguém assim? Olha o que diz, a parcialidade e indulgência, né? Tinha criado mal nele, aquele amor errado do pai. Gente, nós precisamos entender que o que Jacó estava fazendo era um amor errado, era um amor que estraga, era um amor que destrói a capacidade da outra pessoa de tomar uma posição correta. E olha bem, essa preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e os incitara a ação cruel que os separara de seu lar. E os efeitos dessa preferência eram também manifestos em seu caráter. Olha como ele era, cheio de si e exigente. Mas naquele dia, pela luta... Gente, o que é uma pessoa cheia de si e exigente? Um mimadinho, né? Não é isso? Se achava bom, se achava o melhor. Que terrível, que feio é quando alguém se acha bom, se acha o melhor. E José tinha essa característica, não é? Aí o que aconteceu? O Senhor Deus permitiu que ele fosse torcido pelo problema, não é? Mas aquilo que ele tinha aprendido em casa, apresentou lá, aonde ele foi levado como responsável ali na casa de Potifar. Mas uma coisa é importante lembrar, aos pensamentos de José, ele não permitiu que viessem assuntos proibidos. Quando eu leio que ele não permitiu, é possível não permitir que a gente pense coisa ruim, Paula? Com certeza. O pensamento pode chegar, mas a gente pode escolher se ele vai permanecer ou se ele vai ser substituído por um outro. Eu quero que vocês ouçam isso. Eu quero que vocês ouçam essa afirmação. Um dos maiores problemas que a gente tem ao tratar uma pessoa é que ela pensa que ela não tem domínio sobre o mal que lhe acontece. Por favor, repete isso para mim, filha. O pensamento vai chegar, mas você pode decidir se ele vai ficar ou se ele vai ser substituído por um outro.
José, ele decidiu que ele não ia murmurar contra Deus, ele não ia ficar lamentando aquela situação, ele seria fiel, ele olharia algo bom. E aqui a professora fala que ele encontrou uma função para fazer enquanto ele estava no cárcere. Ele não ficou ali aqueles anos remoendo, não, ele encontrou algo para fazer. E o que ele foi fazer? Tratava bem aos outros, ajudava na amargura dos outros. Então ele começou a cuidar e pouco a pouco ele foi ganhando a confiança do carcereiro. E quando menos esperou, Deus o tinha colocado como o líder dos outros presos. Porque isso não foi uma posição arbitrária. Porque antes disso, quando ele estava na casa de Potifar, também tinha acontecido o seguinte: ele estava no meio de idolatria, uma situação tão terrível, era ou não era? A própria esposa de Potifar botou o olho em José, não foi isso? E ele, como tinha permanecido, olha que importante decidir: não vou deixar que a minha mente tenha pensamentos impuros. Quando a mulher veio tentá-lo, e o interessante é que a Bíblia diz que ela o tentava todos os dias. Vocês sabem o que é isso? Vê o rapaz, ela se envolvia. Que mulher perversa! Todo dia ela ia atrás do coitado do rapaz, e o rapaz dizia: quantas vezes não? Todo dia. Todo dia ele dizia não. E o céu estava enxergando isso ou não? Sim. E um dia ela fez um plano. Lembra que ele agora tinha toda a posição, antes dele ir por cárcere, ele tinha toda a posição boa na casa de Potifar. E então ela avança em cima dele. Eu imagino que ela tomou a posição e disse assim: quer ver, esse rapaz me diz tanto não, mas hoje é o dia. Vocês acham que ela foi lá toda feia, toda escachelada, toda quebrada, com cabelo horrível, ou ela foi bem bonita e cheirosa? Nesse dia que ela pensava em avançar no rapaz, respondam. Bonita e cheirosa. O bonita e cheirosa, é ou não é? E aí, quando ela vê o rapaz, ela manda todo mundo embora de casa. Ela fala: agora eu fico sozinha aqui. E ela avança nele. Ela faz a proposta. Vocês podem que deve ter havido uma luta. E ele, gente, ela arranca a roupa do rapaz. Vocês podem imaginar quando uma mulher não vale nada, ela toma uma posição dessa? Ela se oferece. Ela avança, ela passa os sinais. Rapazes, pensem sobre isso, moças, pensem sobre isso. E então ele vira e fala para ela. Diz que ele raciocinou entre causa e efeito. Foi ou não foi? Ele raciocinou. Ele teve que decidir: eu não farei isso. Mas a decisão não foi daquele momento. Eu preciso ler um pedaço aqui com vocês. Observem aqui, ó. A assinalada prosperidade que acompanhava todas as coisas postas aos cuidados de José. Achem esse parágrafo. A assinalada prosperidade, achem isso. Vocês que estão em casa, achem isso. Vocês precisam ver isso daqui, ó. Gente, se vocês entenderem isso, queridos alunos que estão na escola, se vocês compreenderem essa parte, vão entender por que alguns vencem e outros não. Uma pessoa de 50 anos e outra pessoa de 50 anos. Aí você fala assim: não, foram as circunstâncias que fez um vencer e o outro não. Eu não creio nisso. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Eu creio que o Senhor Deus dá oportunidade para todas as pessoas. Elas é que não são operosas, ativas para ir atrás dessa oportunidade e fazer acontecer. Elas não vão atrás, não pedem a Deus: Senhor, torne a minha mente brilhante. Me ajuda a pegar essas coisas na mão e tornar isso uma bênção. Leia isso daqui que está falando a respeito de José. Tá bem? A assinalada prosperidade que acompanhava todas as coisas postas aos cuidados de José não era resultado de um milagre direto, mas sim de sua operosidade, zelo e energia, que eram coroados pela bênção divina. Como é que é? Vocês entenderam a seriedade disso? Vocês acham que fica fácil a gente dizer assim: não, mas Deus era com ele, então tudo fica fácil. Era isso? Não. O fato de Deus era com ele era que abençoava o que ele lutava. Operosidade, zelo e energia. Entenderam como é que se vence? Vocês perceberam qual é a receita de Deus para a vitória? Só que continua. José atribuía seu êxito ao favor de Deus, e mesmo seu senhor idólatra aceitava isso como segredo de sua prosperidade sem par. Sem um esforço perseverante e bem dirigido, jamais poderia, entretanto, haver conseguido êxito. Sem esforço perseverante e bem dirigido, jamais poderia, entretanto, ter conseguido o êxito. E ele, dentro da casa de José, era o que ele tinha aprendido em casa.
gentil, fiel. E então Potifar começou a ter ele como filho. Olha que coisa linda, você vai ser um filho para mim. Porque a maneira como você, eu imagino que este era um homem, Paulinha, que quando falava um negócio ele vinha, vou ajudar agora. Não, o que tem que fazer, ele fazia junto. Eu me lembro de os filhos de uma pessoa que veio para cá, trouxe 3 filhos dela para serem alunos. E como eles eram muito pequenos, né, eu me assustei, eu falei, nossa, eu vou criar adolescentes, isso vai me dar um trabalho, porque os alunos da escola de profetas não são adolescentes. Eu tinha planejado fazer um negócio hoje, não deu direitinho, mas eu vou fazer amanhã. E você vai ficar vendo como eu vou passar na lousa e vou explicar alguns detalhes de como funciona a escola para você. Mas nós não pegamos pessoas pequenas, só em casos especiais. Mas quando esses meninos chegaram aqui, eu me assustei. Porque quando a gente ia fazer um trabalho, ele dizia assim, eu quero trabalhar, me dá aí o que eu quero fazer. E eu comecei a olhar e me espantar de ver que eles pegavam uma vassoura, eles corriam, faziam antes de todo mundo. Eu não precisava mandar nada, eles parece que observavam, tinham tino, tinham cabeça, tinham observação. Hoje em dia, você chega no mercado e tem crianças que as mamães levam no mercado. E você está empurrando o seu carrinho e as crianças estão assim, olhando uma coisinha. O carrinho vem até aqui, elas não saem da frente. Por que elas não saem da frente? Quando vem um carrinho para perto de você, o que você faz? Automaticamente você toma essa posição. Por quê? Porque você aprendeu a servir. Mas quando você não aprendeu a servir, você aprendeu a ser servido, você espera que as pessoas deem a volta e vão embora com o carrinho. Vocês têm que observar esse tipo de coisa. Uma pessoa que vê que alguém está precisando, está com um balde pesado, e ela continua olhando assim, deixa a outra pessoa. Ela não aprendeu a servir, ela aprendeu a ser servido. Uma pessoa que precisa estar sempre sendo mandado, empurrado, relembrado o que é, o que você tem que fazer. José não foi criado assim. José foi criado aprendendo gentileza, cuidado, operosidade. Entendem? Isso me faz pensar muito. E dentro dessa realidade foi que ele se manteve, mas ela se esforçou por seduzi-lo. E a linguagem do livrão é essa. Esforçou-se por seduzir o jovem. O que é isso? Esforçar-se por seduzir. O que vocês entendem por isso? O que você acha que ela fez para tentar seduzir o jovem? Rapazes, isso vai acontecer. Moças, isso vai acontecer aí fora. É assim que o mundo age. É assim que gente fracassada age. E na hora que o rapaz saiu correndo, a roupa ficou na sua mão. Imagina alguém sair sem uma peça de roupa, Paulinha. Ele saiu. E ainda disse para ela, como eu faria tamanho mal contra o meu Deus? E o céu todo assistindo e aplaudindo. Olha ali, com inexprimível ansiedade, os anjos olhavam para aquela cena. Glória ao nome do Senhor. Amém. E aí quando sai, ela o acusa. O marido dela acreditou nela? Não. E por que não acreditou nela? Porque ele sabia a florzinha que ele tinha em casa, sim ou não? Ele sabia. Ele sabia, e sabia quem era José, mas ele sabia quem era a mulher dele. Porque o correto seria mandar matá-lo, mas aí mandou colocar ele no cárcere. Imagina que dor que não ficou na sua alma com essa situação, não é? Diz que ele se encolerizou muito, e eu me animo a pensar que ele se encolerizou muito com ela, com a situação. Perdi uma pessoa boa por causa desta flor. Perdi uma pessoa que era tão boa na minha casa por causa dessa mulher que vive me fazendo isso. Você pensa que foi a primeira vez que ela fez isso? Certamente que não. Certamente que não. Para uma pessoa ter a coragem de tomar uma posição dessa, é porque ela já maquinou uma situação muitas vezes, ela já treinou essa atitude do mal. E então agora ele vai para o cárcere, e quando ele vai para o cárcere, se torna abençoado lá também. Por quê? Porque alguém abençoado em A é abençoado em B, independente da situação. Né? Não é interessante isso? Avante, filha. Como que ele não enlouqueceu? Olha a vida desse homem. Acusado, traído, caluniado, judiado, passa de uma situação para outra, empregado. Gente, na casa dele ele não era empregado, ele era um príncipe. Por que ele não enlouqueceu? Tem uma parte aqui que me chama muita atenção, e eu coloquei assim, como não enlouquecer? Eu escrevi no meu livrão. Você quer ler para nós, filha? Ó, a princípio José foi tratado com grande severidade pelos carcereiros. Diz o salmista, falando de José, cujos pés
apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou, diz Salmo 105, 18 e 19. Mas agora vem, é esta frase agora que vai dizer como não enlouquecer, vai lá. Mas o verdadeiro caráter de José resplandece mesmo nas trevas da masmorra. Ele reteve com firmeza a sua fé e também a paciência. Seus anos de serviço fiel foram pagos da maneira mais cruel. Todavia, isto não o tornou moroso ou desconfiado. Como é que é? Quer dizer que mesmo o pessoal apertando ele, passando por todos esses problemas, ele não se tornou o quê? Moroso e nem O que é uma pessoa desconfiado. amorosa? Ai, que coisa, estão me apertando aqui. Que vida terrível. Quer saber? Não vou fazer não. Tudo que eu faço não funciona, não vou fazer. Vocês já viram alguém fazer isso? Vocês já viram alguém tomar essa posição? Está sendo apertado por circunstâncias e a pessoa, agora quer ver? Desconfiado. Quer saber? Está fazendo isso porque não gosta de mim. Vocês já viram isso? Já viram ou não? E muitos professores desconfiam de Deus nessas situações. Por exemplo, Deus está fazendo isso comigo. Eu fui fiel, passei 10 anos A sendo vida é fiel. injusta. A vida é injusta. E muitas vezes fala, Deus é injusto. Não olha. 10 anos de fidelidade e agora eu estou aonde? Mas ele não permitiu que o espírito de murmuração ficasse no coração dele. E o que é muito interessante, nós lemos já até hoje mais de 200 páginas e a gente vai analisando que os pecados, eles vão surgindo no coração com os mesmos sentimentos que surgiu no coração do autor do pecado, que foi Satanás. Então o espírito de murmuração, não está conformado naquele lugar que Deus o colocou, ou que Deus permitiu que ficasse. E eu acho muito interessante que José, ele vai banindo esses pensamentos que pertencem a Satanás. E aqui diz isso, continua lendo para você ver. Leia isso, pega no seu livro aí e acompanha a gente. Você precisa acompanhar isso para você ver que isso não surgiu da nossa cabeça. O que mais? Tinha a paz, vai lá. Que vem de uma inocência... Vai lá, tinha a paz que vem do quê? Consciente. De uma inocência consciente. Continua. E confiava seu caso a Deus. Agora vem a parte importante. Todos vocês que estão aí angustiados, que foram traídos pela família, que estão sendo injustiçados, que estão preocupados, ouça essa parte agora. Vai lá. Ele não ficava a acalentar as ofensas que recebera, mas esquecia-se de suas tristezas, procurando aliviar as de outrem. Como é que é? Quer dizer que ele conseguia resolver as misérias que estavam no coração dele, pela maldade que tinham feito com ele, aliviando a vida dos outros, aliviando as dores das outras pessoas. Você sabe que quando vem um paciente para mim, filha, eu fico ouvindo assim, problemas mesmo, problemas acontecem, problemas horríveis, problemas muito ruins, outros mais leves. E uma das primeiras coisas que eu faço, vamos fazer alguma coisa para alguém? A pessoa, como assim? Falei, vamos lá. Você vai procurar na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, alguém para ajudar. Isso é segredo entre mim e você. Você vai andar pelas ruas e vai orar a Deus, Senhor, quem que eu vou ajudar? Adotar uma criança, adotar um velhinho, tratar alguém bem que não merece. Você vai fazer isso. Próxima semana que a pessoa vem, isso aqui é terapia coletiva, tá bom? Já estou te mostrando uns detalhes. Quando a pessoa vem, ela volta diferente. Aconteceu isso com José ou não? Aconteceu. Olha só, aqui diz que ele não ficava a acalentar as ofensas, não ficava remoendo aquele monte de ofensa, né? Olha lá, não ficava a acalentar as ofensas que recebera, mas esquecia-se de suas tristezas, procurando aliviar aos outros. O que é isso? Quer dizer que então, quando ele ficava aliviando os outros, ele estava esquecendo da própria tristeza. O que mais? Vai lá, filha. Ele achou uma obra a fazer mesmo na prisão. E isso eu acho muito interessante, porque muitas pessoas quando se acham no fundo do poço, não tem mais jeito. Mas na prisão, e eu imagino que a prisão não era um local bom. Não era. Era difícil estar ali. É tanto que quando José ele vai ser apresentado diante de Faraó, ele tem que se arrumar, barbear. Então eles ficavam ali meio que abandonados. Mas naquele fundo do poço, digamos assim, no nosso popular, ele encontrou uma obra para fazer. Sempre a gente pode fazer algo por alguém. Sempre alguém precisa mais do que nós. Só que se a gente olha
olha só para as nossas necessidades, a gente nunca vai ver o que podemos fazer pelo outro. Sim, e ainda diz aqui que era Deus que o estava preparando para situações mais sérias. Lê aí o pedacinho, ó. Deus o estava preparando na escola da aflição para maior utilidade e ele não recusou a necessária disciplina. Como é que é? Vocês já viram aquelas pessoas que ficam sempre naquela história? Há quanto tempo você está assim? 20 anos. Entendi. Ele recusou-se a guardar aquela miséria dentro do coração. Recusou aquela angústia. Recusou o resultado do problema. Ele começou a trabalhar por outra pessoa e entendeu que Deus o estava ensinando na escola da aflição. E o que diz? Eu amo essas frases que só podem vir do Espírito Santo, quando diz assim, ó, e então Deus o estava preparando para maior utilidade e ele não recusou a necessária disciplina. Gente, vocês querem saber quando alguém, você não vai deixar de ir para o céu, nós não vamos deixar de ir para o céu por termos pecado. Nós vamos deixar de ir para o céu porque recusamos a necessária disciplina para mudar. Recusamos a solução de Deus. A solução de Deus é nos dar dificuldades, apertar a gente, dizer, meu filho, se você precisa disso para se tornar mais forte, teu ombro vai se tornar mais forte, você vai se tornar refratário, você precisa disso. José não recusou a necessária disciplina. Eu acho isso tremendo. Você quer ser vitorioso? Pega esse material aqui. Como eu queria que você que está em casa lesse detidamente isso. São as partes mais bonitas da Bíblia. São lindas essas histórias. Essas histórias trazem à nossa mente uma esperança muito grande. Porque pessoas que sofrem, nós vivemos na época de maior sofrimento na história da Terra. E lá quando ele chega no cárcere, junto a aquele monte de homens, ele trata cada um bem. E diz que o bem que ele fazia para os outros voltava para ele. Gente, eu acho isso tremendo. Que é a lei de causa e efeito. Ele fazia o bem para as pessoas e as pessoas começaram a achar ele uma pessoa maravilhosa. Puxa vida, que gostoso conviver com esse rapaz. E é um rapaz inteligente, operoso, se envolve com o que é correto. Vamos confiar nele. Gente, é automático. Nada convence mais do que a verdade. E isso enche o coração. E então lá, dentro daquele lugar, ele conseguiu trazer uma vida tão boa, não é? Uma posição tão boa que as pessoas confiaram nele. Mas não estava só ele preso ali, né? Também foi preso ali umas outros, que a gente não sabe o nome, mas a gente sabe a profissão de 2 que estavam presos. Era o padeiro e o copeiro, né? Por algum motivo foram presos, não é não? E eles sonharam, tiveram lá seus sonhos e José interpretou. Só que aconteceu uma coisa. Ele pediu, lembra-te de mim. Gente, agora eu fico lembrando uma coisa, Paulinha. Eu pensei umas 2, 3 vezes ao ler isso ontem à noite. Irmãos, pensou José ter que virar para o padeiro e falar assim, olha aqui, dentro de 3 dias você vai morrer. Mas falou para o copeiro, assim, dentro de 3 dias você vai ser restituído ao teu trabalho. Mas para o padeiro disse, você vai morrer. Não deve ter sido uma coisa fácil. Isso me mostra mais um detalhe do caráter de José. José não passou a mão, olha, se fosse você, se cuidava aí, né? Coloca a sua vida em dia, né? Não? Conversa bastante com Deus. Eu vou morrer? Talvez. Mais um detalhe para José remoer, se ele quisesse ser gente ruim. É ou não é? Puxa, eu fiz tão bem para ele lá, ele não fez. Mas um dia, o que Deus fez? Deus falou, eu resolvo para você, filho. Foi lá e deu um sonho para quem? Não só deu sonho, ele ficou com o espírito perturbado, não conseguia dormir. O que é isso? O que é isso? E eu acho que o Senhor Deus dizia, calma, você só vai dormir e ficar bem quando chamar meu filho. Só quando você chamar meu representante. E aí mandaram chamar. E o rapaz lembrou, eita, José, olha, tem um hebreu lá na prisão, lá na cadeia, que ele tem essa capacidade, ele não é qualquer um não, viu? Ele cuidava de toda a cadeia. Ele tinha um trabalho, ele fazia tudo muito bem feito. Eu imagino que o lugar era super limpo, tudo cheiroso, arrumado, que ele era super cuidadoso, detalhista, operoso, porque ele tinha administração. Sim ou não? Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Para um mimadinho, isso é natural? Que fez esse rapaz ser assim? Circunstância. E ele pegou as circunstâncias e fez o melhor que ele podia. E o princípio. Olha que coisa tremenda. Lá estava ele fazendo tudo para acontecer. E aí quando chega num certo momento, Faraó manda chamá-lo. Gente,
seria mais ou menos como hoje o homem mais importante da Terra, um homem que tem a nação, quem é mais importante hoje na Terra? Biden, né? Digamos que seja o presidente dos Estados Unidos, o homem mais importante, estou falando na visão do planeta. E aí que chega e fala, sabe o que acontece? Este homem mais importante manda chamar uma pessoa que mora ali naquela favelinha ali, e ainda super jogado no nada, fala, vem cá que eu preciso que você me ajude. E não só isso, eu quero que você agora se torne governador no meu lugar. Mas não se espera outra coisa de quem serve a Deus. Vocês vão ver aqui nas histórias da Bíblia, todos que se entregam a Deus galgam lugares corretos na história do mundo. Lugar de destaque, representação do bem, e lá estava José. Só que agora ele ficou com o nariz empinado, quando ele começa a administrar o Egito. Não. Por quê? Porque ele não era assim. E me impressiona um detalhe, que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero que você leia sobre a nobreza de José. Gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso. O que é nobreza? O que é nível? Começa aqui, ó. Olha só, ele era bom tanto na adversidade quanto na prosperidade, né? Mas nesse parágrafo diz, como se habituou José a efetuar um registro de tal firmeza de caráter e correção e sabedoria, como que ele conseguiu ser assim? Aquele hebreu escravo conseguiu ser como? Acha essa parte aqui, ó. Olha lá, gente, presta atenção, como se habilitou José, como é que ele se tornou hábil para ser governador do Egito todo, a maior nação da terra na época? Como? Vai lá. Em seus primeiros anos, havia ele consultado o dever em vez da inclinação. E a integridade, a singeleza, a confiança, uma natureza nobre do jovem produziram frutos nas ações do homem. Peraí. Então ele fez antes uma boa plantação e então quando ele foi homem, ele colheu isso no seu comportamento. Sim ou não? Agora o mais importante está agora. Continua, filha. Uma vida pura e simples favorecer o desenvolvimento vigoroso tanto das faculdades físicas como das intelectuais. Uma vida simples. E pura. E pura. O que é isso? Não permita que seus filhos entrem em contato com essa miséria toda que Hollywood produz. Se você parar para observar a quantidade de matérias imundas, sujas, na verdade é uma escola, é uma doutrinação que a televisão traz, o que os filmes de Hollywood trazem. Então, se você tiver de escolher um ou outro assim a pinça, e ainda dele assim ainda tirar alguma coisa para que vale a pena. Que coisa horrível. É como se você fritasse um ovo e colocasse em cima de um lixo assim. Aí você fala assim, mas até o ovo está frito, até o ovo está ruim. É isso que acontece por aí, uma vida simples. O que é uma vida simples? Ontem eu estava lendo um artigo que se você quiser estragar o seu filho, dê tudo o que ele quer. Se você quiser destruir a cabeça do seu filho, dê para ele todas as coisas que ele exigir e que ele achar que tem direito. Aí você acabou com uma pessoa para sempre. Uma vida pura e simples. Continua. A comunhão com Deus. A comunhão com Deus, mediante suas obras, e a contemplação das grandiosas verdades confiadas aos herdeiros da fé, haviam elevado e enobrecido sua natureza espiritual. O que é isso? Elevar e enobrecer a sua natureza espiritual. Continua. Alargando e fortalecendo o espírito como nenhum outro estudo o poderia fazer. Não, peraí. Quer dizer que a gente pensa que se a gente colocar nosso filho numa escola, resolve o problema. A gente pensa que se colocar, vamos numa faculdade poderosa, que a gente vai resolver o problema. Vou fazer ele viajar o mundo, vai resolver o problema. Vou dar para ele todos os grandes professores. Isso resolve? Não. Onde se consegue essa natureza dele? Dedicação com Deus, aprender das coisas do Senhor. Essa é a maior escola de todos os tempos. Qual é o valor de uma pessoa? Quando ela adquire onde tem valor, valores imperecíveis que não morrem nunca. O resultado da vida de José foi isto que vocês acabaram de ler aqui, ó. Olha só, a comunhão com Deus mediante suas obras, as obras de Deus, tá certo? A contemplação das grandiosas verdades do que tinha acontecido com seus pais. Olha que coisa tremenda, dos herdeiros da fé. Haviam elevado e enobrecido sua natureza espiritual. Alargando, o que é alargar? Pensa isso aqui, ó.
alargando e fortalecendo o espírito como nenhum outro estudo poderia fazer. O que é um espírito largo? Uma cabeça para conseguir pensar. Ele tem um espaço para conseguir. Só que não termina. Leia mais esse pedacinho. A atenção fiel ao dever em todos os postos, desde o mais humilde até o mais elevado, estiver adestrando toda a faculdade para o seu mais elevado serviço. Aquele que vive de acordo com a vontade do Criador está a assegurar para si mesmo o mais verdadeiro e nobre desenvolvimento de caráter. Olha que coisa tremenda. É isso que você quer na sua vida? Sim ou não? É isso que você deseja, é o que Deus deseja para você. O Senhor Deus deseja novos Josés, né? Que sejam fiéis no mínimo. Raciocina aqui, ó. Pela fidelidade naquilo que é mínimo, adquirem forças para serem fiéis em coisas maiores. Olha aqui, não se herda um caráter bom. Se herda? Não. Não pode ser comprado. Caráter bom é resultado de quê, meus irmãos? Te assustem? Olha lá. Nem qualidades mentais boas se herdam. Olha só. A excelência moral e as belas qualidades mentais não são resultado de acaso. Os mais preciosos dons não são de valor algum, a menos que sejam aperfeiçoados. A formação de um caráter nobre é obra de uma vida inteira e deve ser o resultado de esforço diligente e perseverante. Deus dá oportunidade. O êxito depende de quem? Do aproveitamento destas oportunidades. Paula, eu acho isso tremendo. A parte linda. Gente, o que isso resultou? Nós vamos estudar amanhã. Essas qualidades. Agora, este homem vai receber o poder de Deus na sua mão para agir numa nação ímpia. Você quer tratar, quer saber e conhecer uma pessoa? Dê a ela poder. Você quer conhecer mesmo uma pessoa? Dê a essa pessoa poder. Agora ele tinha poder, o maior do mundo. Sim ou não? Faraó disse assim, eu só sei o que vai vir no meu prato aqui, sem nada. Te entrego tudo na mão. Viria uma fome tremenda, sim ou não? Sim. Iria ter uma fome terrível na terra? Sim. E não era só no Egito, era na terra toda. E José então se tornou aquele que resolvia o problema. Quero comentar uma coisa com vocês. Vem cá, Paulo. Nós somos pessoas que devemos resolver problemas. Temos que ter capacidade para resolver problemas, não aumentá-los. Eu sei que nós estamos vindo, todos nós, de uma realidade de problemas em nossa casa, em nossa história, no que fazemos. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Você não tem como resolver o que aconteceu lá atrás, mas você pode parar agora e fazer um novo fim. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Você não pode voltar atrás, não tem como. As coisas aconteceram, mas você pode parar agora e falar, eu vou ter um novo fim na minha vida. A minha vida vai ser diferente. Vou tomar uma posição. E é por isso que, pela graça e poder de Deus, nós jejuamos, nós clamamos a Deus para que haja mudança. Nenhuma pessoa será jogada fora antes de se tentar tudo. José conseguiu, é possível conseguir, sim ou não? Sim. Sim, pelo mesmo poder que operava em José. Nós vamos orar agora pela sua vida. Eu quero orar por algumas pessoas, quero orar pela nossa casa. Eu quero orar pela graça e poder de Deus por todos nós. Eu quero lhe convidar para a semana que vem você jejuar conosco. Nós vamos jejuar de quarta para quinta na semana que vem. E eu queria convidar vocês. Não precisa dar um nome nem nada, só faça esse propósito na tua casa. Comece tomando um desjejum de manhã cedo, um desjejum bem alto, um desjejum bom, e só vai tomar o desjejum no dia seguinte. Você fala, mas posso tomar água? Pode. Posso comer alguma coisa? Tente fazer o possível para que não coma, para que o seu organismo não trabalhe em cima daquilo. E você então consiga orar, clamar a Deus, pedir a Deus forças para a sua vida, para a vida das pessoas. Estamos juntos na batalha, até amanhã. Vamos orar? Pai Santo, dá-nos, Pai de amor, a nobreza de José, a nobreza que advém da comunhão contigo. Ajuda-nos a ter comunhão com o Senhor. Ajuda-nos a não ficar pensando em misérias e problemas que nos aconteceram, a não reter essas misérias em nossa mente. Ajuda-nos a vencer como o Senhor deu condição a José para vencer. Que nossa vida no meio da sociedade seja uma bênção, que venhamos ajudar pessoas, que venhamos querer trazer diante do mundo, da sociedade, a bênção que só o Senhor é capaz de trazer. Em tuas mãos eu entrego nossa escola, te entrego nossa vida, essas pessoas que estão ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém.